Hoje a gente vai falar um pouco sobre o tema que vai nos assolar em algum momento, de me formei e agora, quais são os próximos passos, né? E como a gente está num evento sobre especialidades médicas, nada mais do que justo de chamar alguém para nos auxiliar a tomada de decisão, o projeto de carreira, entender como é que isso funciona, né? Querendo ou não, a carreira médica é longa. Então, já de início, queria apresentar o nosso palestrante de hoje, Paulo Araújo. Tem se tornado um amigo, a gente tem se conhecido há pouco tempo, e o Paulo Araújo é formado pela Federal do Pará como médico. Ele é especialista em clínica médica e tem pós-graduação em saúde da família, especialidade que a gente conhece bem aqui na FAMEMA, bastante atenção básica aí. Além disso, também hoje ele atua como médico gestor, planejador financeiro e estrategista de carreira médica. Então ele saiu da atenção e hoje está em outro setor. Também é fundador e líder da comunidade médica Doutor Invest. Entusiasta da telemedicina, acredita em uma medicina inovadora e disruptiva. Há 2 anos está nômade, documentando a sua jornada, vivendo e acreditando que o maior ensinamento vem pelo exemplo. Esse é o Paulo. Paulo, eles são todos seus. Primeiramente, aí agradecer o Eliseu e o convite para a gente estar junto aqui, trocando essas informações que, ao meu ver, vocês no início da faculdade estão entrando em contato com isso, é um grande privilégio. Vocês vão perceber ao longo da apresentação que é um assunto que eu adoro. Por esse motivo, me tornei um estrategista de carreira. Hoje, eu tenho clientes que têm 25 anos de carreira e clientes que têm 1 ano recém-formado ali, 1 mês de profissão. A cada um desses clientes que a gente vai atendendo, além do meu know-how de carreira, a gente vai acumulando a bagagem que a gente vai analisando e criando planos de carreira para esses médicos. É um tema bem legal de se conversar. Agradeço também a disponibilidade de vocês por estar por um tempo tão prolongado, a programação aí de 2 horas, e o Eliseu sabe aí que eu sempre peço tempo para tratar sobre esse assunto, porque é um assunto muito fundamental. Vocês vão perceber a responsabilidade que tem da gente tratar desse assunto. Então, eu levo muito a sério o tipo de informação que eu vou dar. Vocês vão ver que essa apresentação vai influenciar decisivamente o planejamento de carreira de vocês. Vocês vão perceber ao longo da apresentação aí que vai quebrar alguns dogmas, vai quebrar alguns paradigmas, ele vai contra o tradicional. A gente está trazendo uma proposta alternativa, vocês vão perceber com clareza durante a apresentação. O Eliseu falou um pouquinho aí sobre a minha trajetória. Então, tenho 8 anos de formado, fiz clínica médica há 2 anos, fiz pós-graduação de saúde da família há mais de 2 anos, trabalhei 7 anos na assistência médica e tenho 1 ano e meio, 2, que eu estou trabalhando exclusivamente na gestão. Não faço mais assistência, eu abri um consultório de telemedicina durante a pandemia, o consultório deu super certo, eu criei um modelo em cima disso e comecei a trabalhar com gestão de consultórios digitais. Por isso, na fala do Eliseu aí, ele destacou o meu entusiasmo pela telemedicina. Sou um dos primeiros médicos a praticar telemedicina no Brasil, fiz o curso com o maior curador hoje do Brasil sobre telemedicina, e a gente começou a auxiliar os médicos a digitalizar seus consultórios ou começar o consultório através de um consultório digital, que também é muito estratégico. Então, estou nessa fase da vida, faço planejamento financeiro dos médicos e tem 2 anos aí que eu morei em 7 estados desses que vocês estão vendo no mapa, e eu estou nessa minha jornada nômade de descoberta. Eu prezo muito por liberdade e eu quis provar e viver que um médico pode sim ter liberdade geográfica. Então, por isso essa documentação de toda essa jornada, que vai ser bem legal. Vocês vão me conhecendo mais ao longo da apresentação, conforme for surgindo a necessidade da gente exemplificar alguma coisa. Eu sempre trago a minha pele em risco e o know-how que eu tenho dos meus clientes para estar sedimentando ali o conhecimento junto com vocês. Então, essas primeiras palavras aí eu queria saber como é que vai funcionar a dinâmica. Eu vou até falar para o Eliseu aqui do jeito que eu gosto que funcione, né? Então, eu sou muito do a gente estar junto na apresentação. Então, conforme vocês se dedicam daí, estão atentos, anotando, perguntando, tirando dúvidas, a entrega vai ser muito maior. Então, se por um acaso der para ser feito nesse formato, Eliseu, eu acredito que vai ficar menos monótono, a interação vai ser melhor e a gente vai guiar melhor aí a apresentação para que a gente consiga tirar todas as dúvidas e colocar esse plano para vocês de maneira bem clara. Com certeza. Eu super apoio, super topo isso. Acho que é bem legal e é mais do que justo. Você se dedica daí, a gente daqui e vamos indo. Muito bom.
Então, sejam todos bem-vindos aí, vamos passar essas 2 horinhas juntos e espero contribuir para a carreira de vocês. Vamos lá. Eu gosto muito desse mapa aqui, cara, esse é o site do CFM, eu já vou projetar na tela aqui para vocês. Ele dá um mapa de número de médicos no Brasil, e eu gosto sempre de trazer esse mapa, ele já viu em outras apresentações minhas, e falou, Paulo, acho legal tu trazer isso para a galera aqui, então deixa eu compartilhar. Aqui, gente, ó, a gente tem um número atualizado em 18 de outubro, ontem, Dia do Médicos. Parabéns para todos vocês aí que estão nessa jornada. Atualizado de ontem, nós temos 102.692 mil registros médicos no Brasil. Por que eu gosto de trazer esse mapa? E até perguntando, como eu tenho audiência do Brasil todo, eu sempre vou perguntando o estado e vou trazendo os dados específicos. Vocês estão em São Paulo, acredito que a maioria seja de São Paulo, alguns podem ter se deslocado para ir para estudar, mas em São Paulo tem um total de 167 mil registros médicos. Eu falo registro porque tem a diferença de número de médicos e o número de registros médicos. Por exemplo, eu tenho mais de um registro, então acaba que tem uma interseção aí. Mas eu acredito que com essa interseção a gente tem aí uma média de 550 mil médicos hoje no Brasil. É sobre isso que a gente está falando. Então, normalmente, quando a carreira médica tradicional, os médicos que estão hoje ocupando os cargos de professor, os catedráticos, cabeça branca, eles se formaram em uma medicina totalmente diferente dessa aqui, né? Então, era o oceano azul, né? Bastava ser médico, você estava com a vida feita. E existe uma crença que limita a nós, que a gente continua acreditando nisso, que basta nós sermos médicos para que a gente tenha a vida resolvida, né? Você é médico, você é rico, você é bem-sucedido, está com a vida resolvida. E eu trago esses números para vocês já de cara conseguirem analisar junto comigo que hoje em dia não basta ser médico. A nossa concorrência é totalmente diferente. Por esse motivo, surgiu uma corrida no Brasil. Hoje a gente tem uma proporção de 40% para 60%, 40% generalista, 60% especialista. Existe uma corrida para que os médicos se especializem. Por que tem essa corrida? Porque não basta mais ser médico, não basta ter só um CRM, você precisa ser um especialista, você precisa ter um RQE, o seu registro de especialista. Existe uma corrida para se especializar para que tu consiga um espaço sendo um médico de valor e sim possa ter uma garantia. Só que, com essa proporção, se vocês pararem para calcular rapidamente aí na cabeça de vocês, continua sendo um número bizarro de especialista. O que acontece muito hoje é que o médico se torna só mais um RQE. Então, ele não consegue se diferenciar, ele não consegue buscar o que ele deseja com a carreira médica. Então, começo dizendo para vocês que não basta ter só o CRM e não basta ter só o RQE. Vocês vão ter que estar no mercado de trabalho com uma visão e um plano estratégico para que vocês consigam se posicionar nesse mercado com um diferencial. Buscando o quê? O que o médico busca? Isso aqui é um estudo multicêntrico que inclui o Brasil, e o Brasil é um dos principais fornecedores de dados para esse estudo, que mostrou que a classe médica está frustrada. Olha esse dado, dita como o topo da cadeia de profissões, principalmente no Brasil, a profissão com maior estima, e o estudo mostrou que os médicos estão com o sentimento que define a classe é de frustração. Como isso é possível? Talvez vocês já tenham interagido com alguns médicos, estão reclamando do cenário, dizendo que tem uma bolha médica, está muito difícil, e etc., mostrando sinais dessa frustração e desse olhar negativo para o futuro da medicina. Então, é bem legal a gente trazer essa perspectiva inicial para vocês entenderem para onde a gente vai caminhar durante essa apresentação, tá? Não basta ter CRM, não basta ter RQE, e você precisa ser estratégico para você não cair nessa estatística de ser um médico frustrado. Então, é esse cenário. Eu começo com pessimismo, mas vocês vão ver que eu sou muito otimista com a carreira médica ao longo da apresentação e vocês vão sair daqui bem confiantes para ter um plano de carreira que vocês vão conseguir se diferenciar e não se tornarem médicos dessa estatística de frustração. Então, se eu não sou frustrado, o que eu devo ser? Eu devo ter valor. Então, o médico, ele é a classe médica, pelo próprio perfil de seleção que acontece ao longo do tempo. Já vou abrir a fala, tá? Pelo próprio perfil de seleção que acontece ao longo do tempo, o médico, ele é um indivíduo que ele tem uma vaidade, ele é muito vaidoso. Eu arrisco em dizer que é a classe mais vaidosa, muito por conta desse histórico, de querer estar com uma carreira, a gente querer ter uma carreira, a gente se propor pagar o alto custo de ter uma carreira médica. Essas pessoas que pagam esse preço, normalmente são pessoas que têm um ego muito aumentado, isso não é um problema, e são extremamente vaidosos. Então, o que o médico busca é ser significativo, é ter valor. Vocês vão perceber que ao longo de todas as decisões de vocês, o que vocês querem é ter estima, querem ter valor, querem ser reconhecido,
pelos pacientes, pelos pares. E isso vai trazer realização para vocês. Então, ao invés de estar nessa estatística de frustração, que vocês realmente se tornem médicos de valor. Vocês impactem realmente todos que lhes cercam, tanto familiares como os pacientes, clientes que possam estar buscando vocês. E tem poucos que conseguem chegar lá. Desse número aqui, vocês vão perceber que, conforme vocês forem conversando com médicos que estão no mercado, olhando algumas apresentações, vendo o posicionamento de alguns colegas, vocês vão ver que tem, sim, médicos que atingem esse objetivo de se tornar médicos valorizados. Conseguem esse objetivo. No entanto, a maioria consegue esse objetivo pagando outro preço muito caro, que é perdendo a liberdade. Então, se tornam escravos da própria profissão, que é a medicina por sacerdócio. Então, o raciocínio é esse: não basta ter CRM, não basta ter RQE, você não pode cair nessa estatística de frustração, você tem que buscar ser um médico valorizado. Mas não só ter valor e ter, dentro das 12 grandes áreas da vida ali, inclui a profissional, você consiga gabaritar o restante, sabe? Você consiga ser um cara presente na família, você consiga ter seus hobbies, você consiga ter espiritualidade, você consiga se cuidar, você consiga tratar da sua saúde e não viver a medicina por sacerdócio e pagar o alto preço aí de viver para uma profissão. Totalmente para ela, entendeu? Então, existem esses médicos que têm valor, mas é raridade tu encontrar um médico que tem valor e liberdade ao mesmo tempo. Então, a nossa apresentação aqui vai ser para vocês terem um plano de carreira que vocês possam conquistar, sim, ser médicos significativos com valor, sem perder a liberdade. Antes eu dizia, eu tratava muito isso, sem perder a liberdade. Parece que a gente entra com liberdade e durante a profissão senti na minha própria pele isso, que eu não tinha tempo para nada, eu vivia para medicina e vivia para pagar o meu padrão de vida. Então já fui daqueles médicos dublê de rico, apartamento caro, com vista panorâmica, BMW na garagem, parceria de lancha. Tive esses brinquedos de gente grande aí e comecei a acumular passivos e eu senti na própria pele isso que eu estou falando para vocês, se sentir preso dentro da própria profissão. Você ser bem remunerado, fazer algo que gosta, só que se torna extremamente exaustivo porque tu só faz isso. Tu não consegue fazer nada mais do que isso. Então, vocês começarem a faculdade de vocês, caminharem dentro disso com essa visão de que vocês vão buscar ser um profissional de valor, mas sem perder a liberdade, isso vai abrir um leque para vocês de duas grandes jornadas, que eu preciso me qualificar para ter valor, é a jornada de qualificação, são os dois grandes pilares. E uma sugestão para vocês, quem estiver podendo, anotem, que isso aqui pode mudar o plano de vida de vocês, que o plano de carreira vai espelhar o plano de vida de vocês. Então, a jornada de qualificação é um grande pilar, e a outra é o posicionamento de mercado. Esse segundo ninguém fala. Então, vocês, a gente se preocupa ininterruptamente, do início ao fim, qual vai ser a minha qualificação. Então, depois que eu sair da faculdade, qual vai ser a minha especialidade? Isso está enraizado. A gente se preocupa do início ao fim da faculdade, quando vai chegando perto ali do CRM positivar, é frio na barriga para tomar essa decisão. Então, a proposta que vocês trouxeram é de me formei e agora? Pelo amor de Deus, não deixa para fazer essa pergunta quando vocês se formarem. Me formei e agora não existe. Vocês têm que estar desde agora criando e aproveitando para validar durante a qualificação de vocês um plano de carreira de longo prazo. Isso vai trazer um diferencial, uma tranquilidade para vocês, para não cair nessas estatísticas de médicos, corrida do RQE, e tem o RQE e continua sendo funcionário, batedor de ponto, vendedor de hora, frustrado, reclamando que a medicina não é mais a mesma, que não vale a pena. Então, como você sai dessa bolha toda aí, esse ambiente caótico que estão criando, que a classe médica está espelhando isso para os médicos recém-formados? Tendo um plano. O diferencial é esse. Então, dentro da Doutor Invert, que é a minha empresa, a gente criou um plano, que é sobre isso que a gente vai tratar aqui, e esse plano é a carreira médica exponencial. A gente falou, olha, tudo que a gente aprendeu até aqui, tudo que a gente visualizou dos catedráticos cabeça branca é um plano linear, que já deu muito certo, mas hoje em dia não basta mais. O que a gente tem que ter de plano para que a gente realmente tenha valor com liberdade? Carreira médica exponencial. E dentro da carreira médica exponencial tem esses dois grandes pilares que eu pedi para vocês anotarem. Jornada de qualificação e posicionamento de mercado. O segundo, eu comentei com vocês que ninguém comenta. Então, quando você vai para o mercado de trabalho, existe algumas vertentes de como você vai se posicionar. E eu vou trazer duas enquetes para vocês aqui, que eu vou pedir para vocês responderem logo. A primeira é sobre a jornada de qualificação. Se vocês já têm um plano, se você já sabe qual é a especialidade que você vai fazer. Eu já vou jogar essa enquete para você. E a segunda é o seu posicionamento de mercado. Se você imagina como você vai se posicionar, não tenho a pretensão aqui de que você já tenha esse plano pronto, mas se você já imaginar como você vai se posicionar no mercado, que vocês coloquem também.
para que a gente vá tratando isso juntos durante a apresentação. Nesse segundo posicionamento de mercado, existem 3 principais, tá? É você ser funcionário, prestador de serviço e profissional liberal. Preciso explicar isso para vocês vocês respondam na enquete com mais clareza, tá? O funcionário, o que é? É o médico que está de plantão no hospital. É o melhor exemplo, tá? Quando o paciente entra no hospital, ele vai para o hospital e, por um acaso, ele encontra aquele médico dando plantão dentro do hospital. Você não sabe quem é o médico, o paciente não te conhece, o paciente não é teu, o paciente é da instituição. Ou seja, o funcionário ele não tem marca pessoal, o paciente não procurou o doutor Paulo Araújo, não procurou a doutora Vívia, ele procurou o hospital, ele procurou a FAMEMA. Então, chegou lá, ele está procurando a instituição. Tu não tem marca pessoal e tu não tem clientela. Existem médicos que têm marca pessoal, mas também não têm clientela, que são os que se vinculam às operadoras de saúde, para pegar os pacientes das operadoras de saúde. Ou seja, agora sim, tem o doutor Ademar, no entanto, o doutor Ademar atende cliente da Unimed ou da Amil. Ele não capta esses clientes, ele é um prestador de serviço. Então, tem um funcionário que não tem marca pessoal e nem paciente, tem um prestador de serviço que tem marca pessoal, mas não tem paciente, e tem um cara que tem os dois. E aqui, quando a gente está olhando para os planos de carreira, quando a gente vai imaginar alguma escolha de especialidade, a gente sempre olha o resultado desse terceiro, que é o profissional liberal, de verdade. Que o cara tem uma marca pessoal forte e tem uma carteira de cliente. Só que, o que acontece? A estatística ela é totalmente diferente. A gente só modela para tomar a nossa decisão os profissionais liberais, que além dele ser médico, ele tem um negócio por trás, ele empreendeu a carreira dele para ele ter essa marca, para ele ter essa clientela, e a gente acredita que só basta ter o RQE para ter o resultado daquele cara. E aqui que começa a frustração, porque é uma quebra, frustração nada mais é do que quebra de expectativa. Ou seja, você escolhe a endocrinologia achando que vai ter o seu ticket médio ali de consultório de R$2.000 e uma carteira de clientes de espera de 90 dias, porque tu viu o resultado do colega médico que tem esse resultado, você está se espelhando nele. Só que quando você vai ver, você está no mercado como funcionário, porque é assim que o mercado te absorve. Você é preparado durante toda a graduação, toda a tua jornada de qualificação, para que você seja funcionário prestador de serviço. Então, o problema está aqui. E como você vai se posicionar no mercado? Se você quer ser mesmo essa marca forte, com abrangência nacional, que você tanto estima dentro da sua especialidade, você precisa se planejar para quando você pegar o seu RQE, você não cair na estatística de ser um funcionário prestador de serviço. Por quê? Quebrou a expectativa. Se quebrou a expectativa, como é que tu vai estar no mercado? Frustrado. Então, entendendo esse cenário, só de vocês estarem entendendo essa dinâmica, que eu tenho uma jornada de qualificação e eu tenho que me posicionar no mercado de maneira estratégica, isso aqui já é um grande diferencial para vocês. E dentro desses 3 posicionamentos de mercado, hoje o que tem mais valor, já ficou claro aqui para vocês com os exemplos que eu dei, é o profissional liberal. O cara que não depende de plano, o cara que não depende de ninguém assinando a carteira dele. Ele tem a marca dele e ele se posiciona para captar cliente. Ele aprendeu o game. Então, ele é totalmente independente para isso, entendem? Então, é onde está o maior valor da década, é os profissionais que têm marca pessoal e clientela. É aqui que está o valor. Paulo, se o valor está aí, quer dizer que as especialidades que de praxe, elas são para o médico ser funcionário ou prestador de serviço? Exemplo, anestesista. Tu não vê anestesista criando marca pessoal. O cara trabalha para o hospital, trabalha em regime de plantão. Quer dizer que essas especialidades não têm valor? Claro que não. A gente está falando de média, tá? Então, dentre as 3, qual é que tem mais valor? É o profissional liberal. Mas eu consigo ter valor tanto como funcionário, como prestador de serviço? Se isso estiver alinhado com a minha expectativa, claro que sim, isso não é um problema. Então, a gente também não vai criando viés aqui, tá? Não vamos criando crenças que não existem. Eu vou tentando sempre estar tratando, e as perguntas de vocês vão ser importantes para que, como eu já tenho experiência com essa apresentação, então consigo ir antecipando algumas dúvidas que vão surgindo. Mas vocês fiquem à vontade para tirar as dúvidas de vocês, e não tem dúvida besta nisso aqui, tá? Qualquer dúvida vai ser relevante. Vai engatando em temas muito interessantes que a gente pode estar aprofundando. Então, eu quero que vocês entendam que tem uma jornada de qualificação e vocês vão ter que se posicionar no mercado. Esse posicionamento de mercado, a depender da sua jornada de qualificação, ele vai influenciar a escolha da tua especialidade, decisivamente, quando tu tem essa visão. E quando você tem isso já, desde agora, no momento que vocês estão, vocês conseguem se planejar para ter as skills necessárias para que vocês criem isso. Então, hoje, não basta você ser tecnicamente bom. Isso é a base. A gente nem discute isso aqui dentro da Doutora Invete. O cara tem que ser tecnicamente bom e pronto. A partir disso, o que é que eu tenho que ter de diferencial? Quais são as habilidades de extensão, pesquisa? O que é que tem que ter para que eu me torne esse profissional com uma marca forte? O que é que o mercado quer que eu tenha para eu ser valorizado e ter liberdade?
Entendem? Então é sobre isso o tema, só foi uma introdução e a gente vai tratar desses 2 grandes pilares durante a apresentação. O que vocês acham? Alguém quer fazer algum comentário? Vamos falar um pouco dessa jornada de qualificação. A jornada de qualificação é um ponto crucial de toda a tua jornada, de toda a tua carreira médica. Ele pode ser um ponto de inflexão ou pode ser um ponto de deflexão e frustração, como eu comecei a apresentação falando para vocês. Para ele se tornar um ponto de inflexão, você tem que ser estratégico nessa escolha, tem que estar bem alinhado com o que realmente você quer de especialidade. Então, criei uma metodologia aqui para que vocês consigam definir com clareza a jornada de qualificação, e são 3 perguntas e é bom anotar. Qual especialidade eu vou fazer, quando eu vou fazer e onde eu vou fazer? Você respondendo essas 3 perguntinhas parece tão simples, às vezes demora mês, semestre, anos, para que você consiga definir essas 3 perguntinhas e validar ela para que você entre de cabeça ali, sem estar entrando em uma especialidade largando, entendendo depois que pagou preço tão alto disso, entendendo que aquilo não era para você. Então, para que você não caia nessa perda de tempo, um custo muito alto de estar numa especialidade que não lhe define, essas 3 perguntinhas resolvem esse problema. Qual especialidade, quando e onde? A principal é o qual, tá? E quando a gente fala aqui qual especialidade, vem 4 subtópicos aí para você definir qual é essa especialidade. E aqui a gente vai gastar um tempinho, porque eu acredito ser o ponto mais importante, tá? Quando a gente quer definir qual especialidade, você tem que fazer 4 perguntas, tá? O que você ama? No início vai parecer subjetivo, a gente vai aprofundando, tá? Para vocês irem anotando o que você ama, o que você é bom. Então não basta você amar, gostar, você tem que ser bom. Você vai entender por quê. O que você ama, o que você é bom, a demanda de mercado daquela especialidade. Você conseguir olhar, Paulo, eu me formo daqui a 5 anos. Eu vou fazer a minha jornada de qualificação mais 3 ou 5 anos. Então, daqui a 10 anos, eu vou estar entrando no mercado. Eu consigo estar olhando para o mercado para a próxima década e ser estratégico na escolha da minha especialidade? Com toda certeza. Então, demanda de mercado e, por último, renda. E aqui, meu irmão, quando você tenta tratar disso com as pessoas que têm uma cabeça mais fechada, vocês vão ver que ninguém quer falar de quanto ganha, ninguém quer falar de dinheiro, aqui a gente é totalmente aberto a isso, tá? Tanto o meu, quanto eu ganhei nos momentos de carreira, quanto dos meus clientes, claro, não identificando-os, mas eu apresento para vocês como um livro aberto, tá bom? Então, vocês vão saber também qual é a renda. Então, Paulo, eu preciso que essas perguntas todas estejam muito claras para você, para que você defina. E o que a gente faz normalmente? A gente só olha para a demanda de mercado e renda. E como é que a gente olha para isso? De orelhada, tá? É corredor do hospital, para vocês aqui é corredor da faculdade, ouvindo falar que aquele médico ganha tanto, que a agenda do cara é isso. Tu vai pegando ali de orelhada, ó. Entrando de orelhada e tu vai captando essas informações. E por tu ser esse ser que eu comecei falando, que tem uma vaidade muito grande, um ego muito aguçado, você busca por ter estima, ter valor, né? Então você acha que o mercado está valorizando aquele profissional, tá tudo bem, acabou, então já basta. Então, o que acontece? A gente olha muito para o objetivo, que são essas 2 perguntas, demanda de mercado e renda, e esquece dessa parte que é fundamental, que é a parte pessoal. Porque acaba que tu, às vezes, até consegue fazer essa especialidade, que é altamente demandada pelo mercado e tem uma alta renda, mas quando tem 5 anos de carreira, tu percebe que está faltando alguma coisa, cara. Não tem aquela energia, você não trabalha no flow, você não trabalha sem ver a hora passar, você não trabalha com aquela perdidamente apaixonado ali naquela parada de fazer com muito propósito a profissão. Para que isso se torne uma prática na tua vida, além da renda, que é super importante, e demanda de mercado, você tem que olhar para essas 2 primeiras perguntas. O que você ama e o que você é bom? Por exemplo, te dar um exemplo claro disso para que vocês entendam. Eu fiquei a faculdade toda batendo de que eu não tinha perfil para ser cardiologista. Cara, quando que as minhas inclinações naturais, o que eu tinha de aptidão e aprendia muito fácil, rapidamente eu me destacava, era cardiologia. E eu ficava naquilo, endócrino entrou no hype agora, endócrino tá voando. Medicina do esporte, cara, entrou, vai ser aí a especialidade da década e tal, não sei o quê. E aí eu ficava olhando só para o mercado e esquecia que eu tinha inclinações naturais ali, que eu podia me destacar facilmente dentro de uma outra especialidade. E eu fiquei batendo nisso, escondendo ali quais eram minhas aptidões, que era a cardiologia,
até o ponto que, com a maturidade, eu percebi que eu tinha que olhar para isso. E, inclusive, quando vocês forem olhar para essas aptidões, vocês se sabotam muito, a gente se sabota muito, tá? Então, a gente vai, depois que a gente tem aquela meta de renda e demanda de mercado, tudo é muito fácil convencer de que tu gosta e que tu é bom naquilo, tá? Então, vocês tentem ser prático nisso, inclusive a ajuda de psicólogo, a ajuda de outros profissionais, de pessoas que você está podendo estar fazendo um estágio, etc., para te avaliar se realmente tu te destaca, tu tem inclinações naturais para aquilo, porque a gente costuma se sabotar muito nessa decisão. Quando eu estou fazendo o relatório dos meus clientes, eu sempre peço, cara, tu trabalhou com alguém que viu tu praticando essa especialidade, que possa te dar um feedback real, se você é mesmo fora da curva ou não, nessa especialidade. Então, quando vocês forem fazer esse exercício do que vocês gostam e do que vocês são bons, vocês às vezes têm até que fazer um processo de regressão, que a gente chama na psicologia, que às vezes olhar um pouquinho para as habilidades natas que vocês tinham quando criança, adolescente, se vocês são mais manuais, habilidades manuais para uma especialidade cirúrgica, se vocês são mais investigativos para uma especialidade clínica, ou então se vocês são mais empreendedores, podem ir para a gestão, que é a parte que eu estou. Essas perguntas do que você ama e do que você é bom, a gente esquece. Então, queria botar um asterisco nisso, para que vocês se preocupem com isso, porque senão fica vago. Vocês sentem um vácuo. Vocês sentem que está faltando alguma coisa mesmo com toda a realização em renda e demanda de mercado. E normalmente a gente não olha para isso, tá? Então, queria que destacassem isso do que vocês amam realmente e do que vocês são bons, têm habilidades natas para fazer. Aí sim, passando disso e seguindo essa ordem prioritariamente, vocês vão olhar para o mercado de maneira estratégica. E aqui a gente teve o privilégio, Eliseu me ajudou nessa jornada aí do projeto, da gente mapear as 55 especialidades. E a gente criou um top 10 de que seriam as especialidades médicas dessa década. Em algum momento aqui da apresentação, eu e o Eliseu vamos alinhar aí para vocês terem acesso a esse vídeo que entrega a cereja do bolo top 10, tá? E o mais legal de vocês entenderem não é só ver o top 10, é entender como foi o método que a gente criou para definir que aquela demanda de mercado é interessante para essa década dessas 10 especialidades. Por quê? Não são só essas 10 que têm estratégia por trás. Se você entender o método, você pode ver se a especialidade que você almeja, ela tem esses pilares da década médica para que você surfe isso e consiga estar bem posicionado na demanda de mercado. Talvez você esteja curioso quais são esses pilares, eu vou citá-los aqui só para vocês e talvez a gente possa desenvolver durante a apresentação, tá? A primeira a gente girou o shift, tá? A gente saiu de tratar doença para promover saúde. E quando eu digo girou o shift, porque a gente passou por prevenção. Quando a gente fala em prevenção de saúde, a gente está olhando para a doença, a gente está tentando prevenir o infarto, está olhando para o infarto. Quando você fala em promover, você está olhando para saúde e não para doença. Então, é promover hábitos de vida saudável, promover prática de esportes físicos, promover hábitos de vida. Então, hoje, as especialidades médicas, apesar de tratar a doença, a maioria vão tratar, a clientela, a busca da população, essa década está procurando por ter saúde. Então, não só tratar a doença. Então, de alguma forma, a tua especialidade ela tem que ter esse pilar de promover saúde. Beleza? Mais do que isso, além de promover saúde, ela tem que estar surfando as tecnologias da medicina. E a principal delas, que evoluiu 10 anos em um ano, é a telemedicina, que eu sou tão entusiasta aqui para falar. Então, a minha profissão ela está alinhada com a prática de telemedicina e talvez você olhe para a telemedicina ainda de forma mais imatura e ache que é só fazer consulta, mas existem várias modalidades, são 7 ou 8 modalidades de teleconsulta que você pode estar fazendo, teleorientação, teletriagem, telediagnóstico, telemonitoramento, teleconsultoria, que é o que eu faço dentro da gestão. Então, tem várias modalidades que vocês vão entendendo conforme vocês forem olhando de forma estratégica para esse pilar, que é a telemedicina e as tecnologias. Por último, promover saúde, telemedicina, deixa eu ver se eu tenho algum lugar anotado aqui que fugiu, comunicação, é o principal, tá? Que é comunicar sua marca pessoal. Hoje, o marketing digital entrou e faz presença dentro da área da saúde. Então, se você não consegue comunicar saúde, educar em saúde, você não tem uma marca pessoal forte. A marca pessoal, ela está nesse espectro, tá? Então, você hoje, para que você se posicione como uma marca de referência, quiçá nacional, internacional, você tem que trabalhar com as mídias sociais, com o marketing digital, e a base de toda o teu marketing, tua gestão em vendas é comunicação. Então, tu vai ter que trabalhar a comunicação
tanto interna, tanto externa, e esse é um grande pilar da década, os médicos comunicadores, educadores. E não é o educador docente que tem que ter o mestrado, o doutorado, etc., para dar aula dentro de uma sala. Não. Você tem um canal no YouTube que você fala com 100 mil pacientes todo dia. Essa é a década, tá? Esses são os pilares para que você se posicione. Então, com esses pilares aí, vocês conseguem trabalhar dentro de toda a especialidade, e a gente mapeou 55 mais algumas áreas de atuações e escolheu um top 10, 5 clínicas e 5 cirúrgicas, para que vocês possam ver na prática, e eu discutindo o modelo de negócio dessas especialidades. A gente tem um vídeo bem legal aí que o Eliseu vai dar um jeito de passar para vocês terem acesso também. Então, demanda de mercado a gente mapeou. E você olhando demanda de mercado, você consegue ver como você vai se posicionar no mercado. Aí, se você entende como você vai se posicionar no mercado, você sabe a sua renda. O médico que é funcionário, basta você escrever salário.com, vai abrir uma plataforma. Deixa eu mostrar para você. E, Paulo, esse negócio aí que você falou da orelhada, né? Nossa, a gente ouve bastante por aqui, meu. Tal cidade paga tanto de plantão, tal local paga tanto por 12 horas. Isso é bem comum, cara. Isso mexe com a gente. Exatamente. E agora eu vou mostrar para vocês na prática como é que vocês têm, sem ser de orelhada, essas estimativas de renda e de mercado. Então, esse salário.com, esse CBO aqui é um código da profissão, tá? Classificação Brasileira de Ocupações. Você dá um Google na tua especialidade, e joga o CBO, ele vai te dar informações. Vamos dar um exemplo? Alguém falou uma especialidade aí para a gente pesquisar? Psiquiatria? Vocês vão ter palestra de psiquiatria, né? Vamos lá. Psiquiatria, CBO. Aí eu dou um Google, pego o número do CBO que apareceu aqui, ó. 225133. Aí eu venho aqui no salário.com, escrevo 225133. Boto para buscar psicanalista, vou botar só psiquiatra aqui, no estado de São Paulo. Aí vocês olham, toda vez que for funcionário, todo funcionário CLT, ele tem um cadastro no governo que é obrigatório a empresa fornecer os dados de quanto o cara ganha. Então, tem uma base de dados, que é o CAGED. Então, Paulo, quero saber quanto o médico funcionário ganha psiquiatra. Dá o Google, salário.com, tem outras plataformas também, eu gosto bastante dessa. Em São Paulo, com a estimativa de 323 salários dessa base atualizada, a média do psiquiatra, aí tu pensa, não, aquele psiquiatra, a consulta dele é R$600, cara. O cara não tem aí 2 meses para tu atender com ele, pô. Cara, aí tu vai, te forma psiquiatra e acaba sendo funcionário. Tu vai ganhar quanto? De 10 a 20 mil reais aqui, que é o teto de salário, tá? Então, vocês conseguem, fazendo essas pesquisas mais localizadas por região, tá? E vocês conseguem visualizar isso. Então, Paulo, então agora eu tenho uma forma de buscar mesmo. Se eu vou me posicionar como funcionário, eu sei quanto eu vou ganhar com a base aqui do CAGED. Consigo ver isso aí. E se eu for prestador de serviço? Aí você vai consultar a ANS, Agência Nacional de Saúde, ela tem uma tabela, junto com a operadora de saúde, que ela determina quanto é que vai ser pago por consulta, tá? Então, você pode olhar, eu pretendo me posicionar como um médico, abrir um consultório e atender a Unimed. Quanto é que a Unimed paga para um psiquiatra? Quantos pacientes eu quero atender por mês? Eu consigo sair do tópico e tornar alguma coisa mais prática para saber quanto vai ser minha renda. Funcionário, salários.com.br. Prestador de serviço, tabela da operadora de saúde. Quanto paga? 65, 75, 80? Essa é a média de consulta que um plano de saúde paga para o especialista. Profissional liberal, aí eu não consigo te dizer, depende da força da tua marca. Aí cai na estatística que vocês escutam de orelhada. Aquele médico cobra R$1.200 numa consulta e tal, o cara tem uma marca muito forte, e etc. A depender do peso, da força da sua marca, do valor que você adquiriu com a sua marca, você vai ter um ticket médio por paciente, a depender. Hoje tem consultas aí de R$2.000, tem procedimentos que o cara cobra mais de R$100.000 na cirurgia plástica. Então, a depender do teu funil de serviços e da força da tua marca, você vai ter como profissional liberal, e eu não consigo te dar um valor para a especialidade, mas vocês entenderam o norte, como vocês caminham? Para vocês terem objetivamente renda, não só de orelhada. Demanda de mercado, eu te dei 3 grandes pilares da década para você olhar estrategicamente para as demandas de mercado. Renda, os 3 posicionamentos de mercado, como você pode olhar, tá? E não esquecer de trabalhar com a parte do que eu amo e o que eu sou bom, realmente. O que eu sou acima da média. O que eu facilmente me destaco. O que aquele colega fala, cara, tu é bom nisso, né, cara? Como é que tu consegue? Tal? As pessoas notam, elas começam a te soltar. Quando tu tá aberto para pegar essa captação, esses feedbacks, tu vai começar a notar que tu é diferente para fazer aquela situação
coisa que eu não pude fazer com a cardiologia, como eu contei para vocês, e depois pude entender isso a tempo e trabalhei em urgência cardiológica por 2 anos e pude me realizar nesse sentido, tá, galera? Mas a minha veia mesmo era muito empreendedora, então eu fui para a gestão, que é onde eu estou hoje, estou muito satisfeito. E eu trabalho em flow. Legal falar esse negócio de flow para vocês, às vezes a gente não entende, né? Eu passo 2 horas com vocês aqui, plenamente aqui com vocês, porque isso aqui eu gosto de fazer, faz parte da minha profissão. É esse tipo de coisa que vocês vão ter que encontrar, como eu consigo trabalhar sem ver a hora passar, né? Então tem um gráficozinho que eu uso, que é tipo, tem um TED e tem um que é muito difícil. Quando tu está muito capacitado para executar uma função, e aquela função ela é muito fácil, isso te gera um certo tédio, sabe? Porque é muito fácil de tu executar. E tem também o outro lado, que é quando você não está tão preparado para executar aquilo, e te exige muito tu ter uma baixa capacidade para aquilo, que te frustra. O flow é o equilíbrio entre essas duas coisas. Tu está capacitado, tu gosta de fazer, e aquilo te desafia todo dia. Então, tu consegue estar sempre em estado de flow trabalhando. É bem legal vocês entenderem essa dinâmica também. Buscar qual especialidade. Então, essas 4 perguntinhas aí, talvez dê uma certa ansiedade, dê uma certa preocupação para mapear isso tudo, mas é uma jornada. Não queiram decidir isso numa apresentação. Vocês não vão sair daqui com a residência definida. Pensando assim, pô, como que eu vou descobrir já no início da faculdade o que eu gosto, o que eu sou bom, sabe? Eu fico pensando, pô, será que não seria legal já aproveitar a formação, né? Aproveitar a faculdade para tentar me expor ao máximo de coisa possível, assim. Tentar, sei lá, entrar em tudo quanto é tipo de liga, tentar conversar com o máximo de gente. O que você acha? Você acha que isso seria um caminho viável, assim, para poder descobrir essa jornada de descoberta? Ah, legal, boa pergunta, Eliseu. Então, a tua jornada dentro da faculdade é uma jornada técnica, é uma jornada de extensão e uma jornada de pesquisa. Tem que aprender sobre esses 3 grandes pilares, né? Pesquisa, extensão e a medicina propriamente dita, que é o conhecimento técnico. Na parte de extensão, você quando começa a perceber que dentro da parte técnica aquilo ali começa a fazer sentido para você, essa parte de extensão e pesquisa pode ser estratégico para te validar. Então, eu diria assim, por exemplo, tu citou liga. A liga é um bom lugar para tu estar suspeitando sobre aquela especialidade. Mas também não fica bitolado em liga porque ela não vai definir tudo. O ideal é tu estar com um especialista dentro do consultório, entendendo qual é o perfil de paciente, qual é a reclamação que o paciente entra no consultório, qual é a jornada de atendimento desse paciente, e qual é o estilo de vida desse profissional. Você sempre tem que olhar para a parte técnica, para a parte prática e para a parte de qualidade de vida. Então, pô, cara, eu me amarro em cirurgia, mas não tem nada a ver com o meu lifestyle. Eu estou há 2 anos e meio, morei em 7 estados. Como é que eu vou ter paciente operado e eu estou viajando? Não combina. Ah, é massa, mas não é para mim. Então, são coisas que você vai validando na prática. Não esqueça do estilo de vida. Não esqueça o ser humano, para que ele se torne pleno, tem 12 grandes áreas que você tem que gabaritar, que inclui o profissional, é muito relevante, mas você não vive só disso. E quando a gente se forma, cara, a palavra é tarado mesmo pela medicina. Então, tu quer viver a medicina ali, cara, faz 10 dias de plantão se deixarem. Então, tu tá ali, só que isso vai diminuindo. Tem gente que é mais rápido, 1 aninho já tá esgotado, está dando plantão, tem gente que demora mais, por exemplo, eu fiz 7 anos de plantão. Então, as pessoas vão tendo uma tolerância, só que chega uma hora que tu fala, cara, isso aqui não tá mais fazendo sentido para mim, então tu vai perdendo essa energia, tu começa com mad love, né, cara, muito apaixonado ali por estar exercendo, e isso tu vai caindo na realidade do mercado, sabe? Tu vai querendo ter outras coisas além da profissão. Então, sempre tenta alinhar essas questões. Então, uma boa forma, eu digo que a faculdade é para você mapear, ter essa exposição ao máximo de todas as especialidades, principalmente fazer aquela questão da exclusão. Tem coisas que, pô, isso aqui eu já passo um xizão, isso aqui não é para mim, tu já vai excluindo, vai gabaritando e vai te expondo a situações. E quando tu começa a fazer esse estudo de mercado, olhar para frente, isso vai te dando direcionamento também. Porque tu já sabe, pô, alinhado com a minha expectativa financeira é de 50 mil para cima. Aí tu já tira um monte aqui, ó. Vou me posicionar como funcionário. Aí tu já vai tirando um monte, porque ó, se eu não ganhar 50 mil para cima, eu vou ser frustrado. Aí tu começa a entender. Então tu tem várias variáveis aí para que tu consiga simplificar essa exposição, entendeu? Consiga ir se testando. Mas a faculdade, ela é o momento de você ser generalista, de você sair e saber executar a profissão, dentro de uma estratégia de saúde da família, dentro de um plantão, dentro de um consultório, você tentar fazer de todas as formas dentro das Forças Armadas. A gente vai comentar um pouquinho sobre vocês entrando no mercado. Você tem que estar pronto para isso, tem que ter uma CLS, tem que ter uma TLS, lá o que tiver no internato ali, para sair preparado, para dar um plantão.
com segurança, sem improviso. Então, vocês vão percebendo ali, e é o momento de você validar tudo isso, tá se expondo, e você vai notar essas inclinações naturais. Vocês vão ter oportunidade de estar passando por todas essas especialidades com esse olhar. Vale a pena perguntar. Você percebeu que o cara tem uma cabeça mais aberta? Você está dentro do consultório, ele é teu professor? Pergunta para ele como é que ele se posiciona no mercado, qual é a renda dele. É importante para vocês definirem. Não fique com medo de perguntar a renda, entendeu? Pô, consegue me dizer uma média aí de quanto ganha um profissional que tem um consultório hoje? Quanto é que está cobrando mais ou menos em São Paulo a consulta de um médico psiquiatra, entendeu? Pode perguntar, cara. Se o cara perceber que o cara é cabeça dura, nem entra nisso, que ele vai falar que a medicina é um propósito, é um sacerdócio e tu tem que esquecer dinheiro. Tu vai ouvir isso, eu já ouvi várias vezes isso, tá? Principalmente aí os cabeça dura, cabeça branca e tal. Nada contra, influenciaram decisivamente a minha formação, sou grato, mas tem alguns que não vão olhar com essa estratégia, acha que basta ter um CRM ainda e tá tudo resolvido. Não tá. Então, uma boa estratégia seria essa, dizer, tu te expor ao máximo, o que tu vê que está tendo algumas inclinações ali, você vai para a extensão e pesquisa para se aprofundar dentro dessa área e testando já desde já, entendeu? Sempre com olhar técnico, prático e de lifestyle da pessoa para que tu gabarite aí e tenha uma mais clareza da jornada. Alguma outra pergunta? Gabaritou o quando? O qual? Aí a gente vai para o quando, e aqui é uma confusão, cara. Eu queria até fazer essa pergunta para vocês, deixa eu colocar uma enquete aqui. Quem é que pretende, para ficar mais fácil da gente visualizar, quem é que pretende sair da faculdade? Porque aqui entra o quando. E aí, se a CRM positivou, entro direto para fazer a psiquiatria? Faço residência ou faço pós-graduação? A gente vai começar a te questionar. Pô, residência está concorrida, talvez eu precise de 2 anos aí para entrar na formação que eu quero. Dá para eu fazer uma pós e ser um profissional de valor e ter liberdade? Ou é necessário eu ter residência médica? O mercado, a coerção da classe, dos teus pares, dos teus colegas, é unânime. Coerção você só tem valor se você tiver residência médica. Isso não quer dizer que seja uma verdade. Vocês acreditam hoje que é uma necessidade ter residência médica para ter valor? Eu entro direto, eu trabalho antes, eu tenho algumas, por exemplo, fui um cara que eu sou o primeiro médico da família, meus 2 pais são autônomos, era meio que disruptivo ali, tá, alguém entrando na faculdade de medicina e depois se formando. Então, eu tinha necessidades claras para tratar antes de fazer uma residência, mas eu não tinha isso na cabeça. Eu achava que sempre eu estava perdendo tempo. Cada ano que eu passava sem fazer residência, a sentimento é de estar perdendo tempo, de estar ficando para trás. Eu queria saber de vocês, como vocês enxergam esse momento, que é o quando. Quando fazer? Existe um mapa para uma especialidade? Eu estou fazendo pergunta para vocês irem refletindo junto comigo. Existe um mapa da especialidade? Psiquiatria tem que ser direto ou não? Cirurgia tem que ser direto? Tem que passar pela geral e depois fazer? Ou depende de você? É pessoal? É a especialidade que define na tua jornada de qualificação quando tu vai fazer ou depende de você? O que vocês acham? Vamos pensando sobre isso. Direto, trabalhar antes. Aqui eu vou ser bem franco com vocês e a carreira médica exponencial, ela acabou se tornando notória e sendo bem disruptiva com os médicos que entram em contato com ela por conta desse plano aqui. De qual é o momento de fazer? A regra é, cara, faz residência médica e entra logo, senão tu tá perdendo tempo. Correto? Essa é a regra. Então, residência médica é o padrão ouro de especialização, indiscutivelmente. Entro logo na residência médica e não perca tempo. Quanto antes tu tiver o requer nesse mercado que tá aí 600 mil registros médicos, é melhor. Essa é a regra, esse é o game. Só que isso tá fazendo com que... Então, eu passei regra para vocês de como escolhe a especialidade, eu passei regra para vocês de quando você CRM positivo, como você escolhe o momento de fazer. Só que essas regras estão levando os médicos para frustração. Então, o que eu provoco vocês a refletir, será que não tem algo de errado nisso? Por que a classe está frustrada, mesmo seguindo esse plano tradicional, linear? Então, grande questão é essa, né? Então, existe alternativa? Será que eu consigo ser mais estratégico? Será que o plano para mim seria melhor? Então, vamos conversar sobre isso. O momento de você fazer não depende da especialidade, não depende da demanda de mercado, depende das suas necessidades. É o primeiro ponto que você tem que saber. A sua jornada de qualificação não precisa e não deve ser uma jornada de sacrifício. Até você atingir o CRM, é puro sacrifício. Tem gente aqui que lambe faca aí, como eu falo, né, cara? É correria para estar terminando a faculdade. Correria mesmo, o cara paga o preço. Mas a partir do momento que tu tem um CRM, a gente tem uma estimativa aqui que um profissional ganha em média R$2.000. Você paga o preço de 6 anos de qualificação para que tu ganhe uma média de R$20.000 como recém-formado. Ou seja, pagou um preço alto de estudar por 6 anos para te multiplicar em 10 vezes a tua renda se tu fosse um profissional qualquer.
começando no mercado de trabalho. Ou seja, medicina vale a pena? Vale muito a pena. Qual é a profissão que multiplica você, recém-formado, ganhando 20 mil reais? Um preço de carreira de 10, 15 anos de um grande executivo. Você ainda recém-formado, você pode estar tendo acesso a esse tipo de salário. Então vale muito a pena, é muito estratégico. Só que, a partir do momento que eu olho para a especialidade já como funcionário e prestador de serviço, algumas não aumenta, mas vamos ser otimistas e dizer que a média aumenta em 50%. Então você saiu de 2 mil para 20 mil com a medicina, e agora com a especialidade você vai sair de 20 mil para 30 mil e trabalhando com muito mais qualidade, porque é a área que você gosta, que você ama, que você é bom e etc. Então se torna um trabalho mais gostoso. Legal, mas você vai multiplicar, você não consegue nem dobrar, você multiplica pela metade o salário. Então, a partir do momento que tu pega o CRM, eu quero que tu entenda que não precisa mais uma urgência em termos estritamente financeiro para que você se qualifique. A renda que você tem, se você for estratégico do ponto de vista financeiro, é suficiente. Se você for um médico educado financeiramente, é suficiente para que você trate as suas necessidades e continue a tua jornada de qualificação com qualidade e com propósito, e não no sacrifício. Porque a gente fica bitolado que precisa ter especialidade o quanto antes. Eu vou até mostrar alguns números que isso vai ficar mais claro para vocês. Deixa eu abrir aqui um arquivo que eu tenho do custo de oportunidade da residência médica. Mas antes de eu abrir, só um ponto. Então, você tem necessidade, tem médico que vem consultar comigo, e o cara fala assim, ó, Paulo, eu não tenho como. Não é que não dê, eu não tenho como, é que não dá, cara, para eu entrar direto na residência. Estou endividado, eu tenho FIES, minha família, meu irmão, pagou o preço para eu chegar aqui nesse CRM, não tem como. Aí tu pega e começa a trabalhar com peso na consciência, achando que tu tá fazendo tudo errado, porque tu tá seguindo o plano que é para você. É esse peso que eu quero tirar da costa de vocês. Não precisa ter corrida para o RQE e você precisa tratar suas necessidades. O plano é feito para você. E não é, Paulo, quando eu me formar, vai ter muito especialista. Olha o número dessas especialidades. A gente tem números, né, Eliseu? Tabela em números. Quantos especialistas tem hoje no Brasil? Tu olha o número de especialidade, cara, tem 30 mil especialistas de clínica médica. Vai ser só mais um, velho. Mesmo se for esse ano, se for daqui 5 anos, já está cheio o mercado. Tu não pode chegar no mercado sendo só mais um RQE. Você tem que caprichar nessa jornada de qualificação para quando você tiver esse RQE, você seja o médico com RQE. E não precisa pressa, precisa de qualidade. Não é quantidade, não é o mais rápido, o quanto antes, o quanto mais. É você ter essa jornada com qualidade para quando você for especialista, realmente você tenha valor. Não adianta você fazer tudo logo e não ter o valor que você está buscando, que vai te frustrar. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a simular condições que o médico, para ele entender qual é o custo de uma residência médica, para ele entender, do ponto de vista estritamente financeiro, se ele está realmente perdendo tempo, e eu criei essa tabela aqui. Ó. Muito importante, né, Paulo? Caraca, não é pensado isso, né? Hoje Não. normal é, putz, saiu, tendência, vamos, próximo passo, né? Já está na tendência, passei 6 anos estudando, mais 3, mais 4, vamos no baile, né? A gente sente um senso de continuidade, é isso que tu está descrevendo. Tu vem do ensino fundamental, aí entrou no ensino médio vestibular, faculdade, você quer fazer mais alguma coisa, você quer estar protegido, você não quer entrar no mercado. É um senso de continuidade na formação. E esse teste, além de tratar necessidades, vocês vão ver, eu vou comentar com vocês, ele te dá, Eliseu, experiência da medicina real. Até o momento, tu vai estar dentro da faculdade, protegido e etc. Quando você começa a trabalhar e se testar, tratar sua necessidade, se for esse o seu momento, não é uma regra também que você saia da faculdade, todos têm que ir trabalhar, não é uma regra, mas pode ser que para a maioria a melhor opção seja trabalhar antes de se qualificar. A maioria não tem um plano de carreira validado, a maioria não tratou as necessidades, entra no sacrifício e fica dentro da residência só empurrando para sair logo e sai um profissional na média, não sai um profissional acima da média. Então, o erro é grande, sabe? Pela urgência do RQE, pela bolha que criaram, que você tem que ter logo o teu RQE. Então, tu acaba atropelando qualidade, tu acaba não sendo esse profissional que tu tá mirando. O custo financeiro é grande. Exatamente, ó. Aqui eu botei os primeiros 5 anos para a gente comparar. O médico recém-formado, vocês vão ver alguns planos aí que eu tenho de estratégia para você trabalhar como recém-formado. Então, o médico tira aí seus 20 mil reais com uma certa tranquilidade, tá? Tem que trabalhar muito, certa tranquilidade é de acesso que eu falo, não é de facilidade de trabalho. Você vai ter carga horária de trabalho aí para você conquistar isso. E tudo que eu estou falando aqui para vocês é para quem está buscando ser acima da média. Tá? Quem quer ficar na média, quer trabalhar só no postinho de saúde, fazer 2 plantões por semana, o cara vai ter o resultado pelo preço que ele está pagando. Tá?
Então, você que está realmente buscando ser estratégico, você consegue aí com tranquilidade R$ 20.000 recém-formado. E você que entrou direto na residência médica, que tem que atualizar, é 4.000 agora a bolsa, 4.100, você ganha a sua bolsa de residência ali com 60 horas semanais. Paulo, eu consigo fazer plantão na residência? A maioria sim. Só que se eu botar a carga horária maior aqui de 60 horas para você que está fazendo um extra, eu vou ter que botar para as 60 horas do médico que só está trabalhando aqui também. Então se equilibra, tá? Não é que eu vou viver com R$ 3.000, é que é um método de cálculo para ficar claro, a gente anula os plantõezinhos extra aí, bota 60 horas trabalhada para ambos os lados, que vai dar R$ 20.000 o recém-formado. O custo de vida aí não dá para ser mais de R$ 3.000, porque o cara ganha só R$ 3.000 e tu vai viver nesse momento pagando o preço de viver como um residente. Te dá um saldo de 17.000. Se por um acaso você saísse da faculdade para trabalhar com esse planejamento, tendo um saldo de R$ 17.000 todo mês, tá? O que você pode calcular nisso? Então, tomei a decisão de ir fazer a residência médica. Toda vez que você toma uma decisão, você está abrindo mão da contraparte. Tem um custo de oportunidade em toda tomada de decisão sua. Vou comprar alguma coisa. Se eu tivesse com esse dinheiro investido, seria tanto que ele me daria de renda passiva. Eu comprei o produto, ele me dá esse benefício. Toda vez tem uma contraparte, tá? Eu quero que vocês visualizem isso. Então, qual é o custo de oportunidade de eu entrar na residência médica? Vocês precisam visualizar isso para que quando vocês tomem a decisão da residência médica, de quando fazer, que vocês façam de maneira assertiva. E não entre e fale, a experiência está valendo a pena, eu estou aqui fazendo há 2 anos de cirurgia, depois eu defino o que eu vou fazer. Sempre vale a pena a experiência. Quando você olha esses números, de, por exemplo, em 5 anos de qualificação, o custo de oportunidade, o que você teria de patrimônio fazendo essa gestão financeira, é de R$ 1.245.000. Então, olhem aqui para mim. Então, quando você escolhe se qualificar por 5 anos, o que você está abrindo mão? Você está abrindo mão de um patrimônio trabalhado de 1,2 milhões. É isso que eu quero que vocês enxerguem. Que tem dinheiro por trás, não é só uma decisão alheia. Tem um custo de oportunidade de você fazer a residência médica. Paulo, não é para eu fazer residência médica? Claro que não, você vai fazer. Mas que você faça com propósito, com qualidade, para você ser um profissional acima da média e não no sacrifício. Então, qual é o time para eu fazer? Eu já tratei minha necessidade? O meu plano está validado? Eu vou me tornar com essa especialidade um profissional acima da média? Já sei como vou me posicionar no mercado? Está tudo alinhado? Eu entro, cara. Eu entro com qualidade, não precisa ser antes. Precisa ser certo, entendeu? Porque quando você toma essa decisão, são 5 anos de qualificação, é 1,2 milhões que você está abrindo mão de dinheiro que você poderia estar trabalhando nessas 60 horas semanais da residência. Então, é um valor que a gente não pode abrir mão. E se vocês olharem essa tabela aí, basta tu ter inteligência financeira que com 30 anos, os 2 médicos ali teriam um patrimônio, um de 25 mil, o outro de 23 mil. Independentemente se tu entrou logo ou não na residência, se tu pagou o preço logo ou não, os 2 vão ser milionários, multimilionários. Mas para isso, esses 2 têm que ter inteligência financeira, tem que saber aplicar o dinheiro, tem que saber investir e etc. Isso aqui é criado a partir de um plano financeiro, tá? Essas 2 tabelas, essas 2 colunas. Uma é linear, que é o cara que entra direto na residência, e a outra é exponencial. Tu percebe que o exponencial tem sempre um gap de 1,2 milhões, que é o custo de oportunidade desses 5 anos que o médico que foi se qualificar, abre mão de estar investindo no início da carreira, e esse preço ele nunca mais recupera, porque dentro dos investimentos, a principal variável é o tempo. Então, quanto antes você começa a investir, maior vai ser seu patrimônio, independentemente do médico depois especialista estar investindo durante toda a vida dele o dobro do generalista, aqui nesse exemplo que eu estou dando para vocês. Então, o cara saiu, um foi direto para a faculdade, um foi direto para a residência, outro foi trabalhar. Esse que foi trabalhar, trabalhou por 5 anos e depois começou a jornada de qualificação dele. Nisso que ele começou a jornada de qualificação, ele já tinha renda passiva e ele já não precisava trabalhar para se qualificar. Ele focou em ser só um profissional extremamente bem capacitado. Ele não ficou competindo o tempo com o dinheiro dele porque ele tinha feito um bom planejamento financeiro. O outro entrou direto e começou a ganhar mais logo quanto antes. Passou de 20 para 30 mil, investe o dobro todo mês do que o generalista. Mas mesmo assim ele não pega em patrimônio generalista, porque o generalista começou o quanto antes. Isso aqui também é para dar uma certa tranquilidade, que a gente fica bitolado. Pô, cara, será que eu vou conseguir ficar rico com a medicina? Não precisa nem de ser especialista para ficar rico com a medicina. O planejamento aqui, claro para vocês, como generalista, trabalhando de correria, de plantão, tu consegue ser um cara que tem um patrimônio sólido. Isso vai trazer para vocês a luz do quê? Cara, qual é o meu posicionamento de mercado? Qual é a habilidade a mais que eu tenho que ter para eu ter liberdade? Um pilar é investimentos. Então, preciso entender lidar com o meu dinheiro, preciso ter inteligência financeira para que eu seja um profissional de valor e também tenha liberdade financeira, geográfica, de tempo, de propósito.
todas as liberdades aí da Doutor Inverte. Então, queria deixar claro para vocês que existe um custo alto, você está abrindo mão. E quando você escolher fazer isso, você faça de maneira assertiva. Então, qual é o time correto para mim? Quando é que eu devo entrar na residência? Isso é pessoal, isso não é pela especialidade que você vai escolher. Tratei necessidades, tenho um plano. Saí da faculdade, mano, olha, meu pai me sustenta, não tenho um pinto para dar água, posso entrar direto na residência médica. Cara, não tem porquê, tu tá trabalhando. Se tu tem um plano validado e a parte financeira, tuas necessidades estão todas tratadas, faz logo, vai buscar medicina por propósito que quer ter, tu vai conseguir ter uma jornada de qualidade. Para você, esse plano, tu é o cara que tem esse lastro familiar para te dar essa possibilidade, tudo bem. Mas tem gente que não tem e quer fazer o plano de que como se tivesse. E, cara, não combina. Vai ser sacrifício, vai ser empurrando com a barriga, trabalhando, que nem a minha residência, eu fiz todo dia trabalhando pra caramba. Tu sente, tu vai ficar sempre com aquele sentimento que tu podia ser mais, que aquele serviço que tu escolheu, ele é mediano, tu podia estar no melhor serviço do Brasil porque tu tem capacidade, mas tu não tinha dinheiro, tu não tinha condição. Então tu vai começar a aceitar o plano mediano, por tu não ter tratado tua necessidade. E se tu trabalhasse 2 anos, tu organizava tudo e tu ia ser o cara que tu realmente merece, que tu pode ser, entendeu? Então não precisa pressa, mano. Precisa tu entender qual é o teu momento, tratando as tuas necessidades e validando um plano na prática para que você seja um cara de valor aí. E a liberdade vai vindo, teus investimentos, do teu consultório com equity, a tua marca muito forte, ela vai vir de algum desses 2 grandes braços, tanto de investimento, tanto do empreendedorismo. A tua liberdade vai chegar com toda certeza se você tiver inteligência financeira. Então não precisa dessa corrida, não precisa tu ir trabalhar 2 anos e achar que tu está perdendo tempo, tu está ganhando tempo, se tornando o profissional que realmente você visualizou dentro do teu planejamento, tá bom? Então o time, toda vez você olha para necessidade e custo de oportunidade. Essa decisão que eu estou tomando, estou abrindo mão de tanto, estou abrindo mão do meu patrimônio trabalhando para mim, isso vai definir qual é o momento de você entrar na sua residência médica ou na sua pós-graduação, se isso estiver alinhado com o teu planejamento de carreira, e pode ser que esteja, tá? E eu vou comentar agora sobre o onde, né? Onde fazer. O onde é bem legal, que alinha com essa questão que eu trouxe agora, né? Primeiro que quando você tem dinheiro trabalhando para você, quebra o teto. Muita crença limitante que a gente tem, que a gente não pode, etc e tal. Depois que eu tive dinheiro, acabou essas crenças. Eu posso fazer no melhor serviço, melhor escola do Brasil, a minha residência médica. Eu posso fazer fora do país. Não tenho mais teto. Posso, entendeu? Você pode, você tem acesso. Você quebra as barreiras, tá? O onde fazer vai estar muito alinhado com essas possibilidades. Tem gente hoje, por exemplo, que vem ser atendido comigo, o cara fala, cara, eu não posso sair daqui, mano. Tenho família, tenho que trabalhar, tenho que sustentar, eu vou fazer empurrando com a barriga aqui essa residência mesmo. Condição que o cara se colocou dentro do planejamento dele, entendeu? Então, para que você consiga fazer esse plano com qualidade, você tem que olhar para o onde também. Cara, olha, anestesia. Anestesia é uma especialidade que ela trabalha em grupos. Então, quando você sai da residência médica, tu é absorvida pelo grupo daquela residência. O que eu estou te dizendo? Que existe uma proteção de mercado para você se inserir no mercado de trabalho. Existe uma proteção. Então, quando você for escolher a sua residência médica, você tem que levar em conta que para você entrar no mercado de trabalho, você vai ter que fazer parte desse grupo. Então, o local onde você vai escolher sua residência médica, além da parte técnica, para você ser um profissional bom, você vai ter que ter a inserção de mercado depois. Você tem que visualizar isso dentro do seu plano. Ninguém olha para isso. Aí o cara vai para São Paulo, depois volta para a cidade dele e não entra em nenhum grupo, tudo protegido. Fica ali mendigando trabalho, entendeu? Mesmo com um currículo aí de 5, 7 anos de especialidade, o cara me ligando trabalho porque está protegido. Hemodinâmica, eu trabalhei no serviço de cardiologia, o cara vinha, mano, para entrar no serviço de hemodinâmica tinha que fazer plantão na porta junto comigo da cardiologia, ficar ali me ligando, o cara com 5 anos de hemodinâmica, para ele poder ter espaço no serviço, porque ele não levou em consideração todo esse planejamento, entendeu? Então, se a tua especialidade é uma especialidade que precisa desse olhar de mercado, então tu tem que alinhar a parte de qualidade da tua formação com inserção em mercado, o onde é importante para isso. Paulo, para mim, será que para eu entrar na cirurgia plástica, eu vou ter que estudar muito, tem que estar muito concorrido, vou ter que estudar uns 2 anos, talvez. Será que é bom, dá para eu fazer uma pós-graduação de algum procedimentozinho ali fazer? Cirurgia é lei, cara, residência médica. Não tem opção para pós. Parte clínica tem opção para pós? Tem, se tu tiver um nicho de mercado muito bem definido. Exemplo, vou trabalhar com emagrecimento e hipertrofia. Eu vou fazer 6 anos de faculdade, 2 anos de endócrino. Na endócrino eu passo 1 mês só 2 anos de clínica médica, 2 anos de endócrino, e na endócrino eu vou passar, na clínica médica eu passo 1 mês pela endócrino, na endócrino eu passo 1 mês pela obesidade.
Aí tu acha que tu vai estar preparado para o mercado? Se tu já sabe o teu nicho, está muito bem determinado dentro do teu planejamento, já está criando desde a tua formação até a tua marca pessoal, cara, 12 meses de pós-graduação em emagrecimento e hipertrofia, tu vai estar muito melhor, se for um médico generalista bom já, do que um cara que fez endocrinologia na melhor escola que for. O cara passou só 30 dias dentro do nicho que tu está atuando, tu passou 12 meses e está saindo com os protocolos tudo pronto para tu atuar. Então não é uma regra, entendeu? A residência médica não é uma regra. Na verdade é a regra, mas tem exceções. A regra é tu fazer residência médica, mas dependendo do teu planejamento de carreira, tem médicos aqui que a gente já fez planejamento e o cara foi para pós-graduação tranquilaço, porque era o melhor caminho de qualificação para ele. Claro que para isso tu tem que entender que tu vai ser coagido, tu vai ter que ter um tempo para tirar teu título de especialista, tu vai ter que atuar sem título de especialista por um período. Tem uns ônus, não é só muito mais rápido e legal. Não, vai pagar um preço, vai ter um preço, mas pode ser um plano estratégico. Então, a regra é residência, mas tem exceções, eu queria que isso ficasse claro para vocês. E onde fazer é muito estratégico para ficar alinhado também, não só a parte de qualidade, de você ser um profissional de valor, isso vai estar associado ao network que tu vai ter dentro da tua faculdade, o teu nível técnico, tá? E a demanda de mercado, o onde ele também caminha por isso, tá? Então, a gente, nesse primeiro momento aí, e a gente já vai caminhar para o final aqui, qual, quando e onde, a gente comentou rapidamente com só os principais momentos aí para vocês entenderem que não é uma decisão simples e vocês podem ser estratégicos. Se vocês tiverem um método fazendo isso aí com esse passo a passo que eu estou passando para vocês, pode se tornar mais simples, mas não vai ser fácil, tá bom? Vai ser árduo, você vai ter que se debruçar sobre isso, vai exigir muito de vocês, mas se você quer ser acima da média, você tem que pagar esse preço. Pode falar, Eliseu. Quando penso, eu quero focar ali ser um profissional liberal, né? Criar uma marca pessoal e tudo. Um caminho possível seria um caminho de transição? Sou um prestador de serviço, estou ali fazendo meus plantões, daí eu, vou tentar validar alguma coisa, vou tentar abrir um consultório. O que eu deveria pensar assim? Faço direto, meto a cara, vou tentando construir a minha clientela ao longo do tempo, na marra, assim? Ou seria legal fazer um momento de transição, né? Captar uns clientes no plantão, captar uns clientes estando ali com uma Mil da vida, né? Uma Unimed. O que você acha assim, dessa ideia? Bacana, Eliseu. Ótima pergunta. A carreira linear vai te dizer que você tem que primeiro ter o consultório com operadora de saúde, prestando serviço, depois que tiver uma clientela ali, você migra para o consultório particular. Esse é o padrão linear. E eu vou te dar um dado aqui, o último planejamento que eu fiz, custa R$13 por Google encontrar um paciente para esse meu cliente. R$13. O Google, ferramenta de marketing, onde o paciente, as pessoas estão pesquisando, o Google é uma rede de pesquisa. Então, alguém pesquisa sobre algum assunto, alguma doença, algum sintoma, você aparece muito bem ranqueado dentro do Google, pagando R$13 para o paciente convertido já, não é por clique. R$13 o Google botava um paciente dentro do consultório desse cliente. Para que, com essa possibilidade, para que tu vai atender a operadora de saúde? Então, o caminho tradicional é você fazer esse marketing boca a boca primeiro e etc. Mas com a possibilidade de você ter um consultório digital e funcione essa jornada de paciente para tanto captação, atendimento e fidelização no digital, que é o consultório digital, o e-consultório aqui da Doutor Invest, você consegue iniciar o seu consultório de forma muito mais prática, sem barreira de entrada, porque no digital é muito mais barato. Você consegue validar sem custo muito alto o teu plano e você consegue já iniciar toda a tua jornada dentro do consultório particular sem pagar esse preço aí de primeiro ter um plano de saúde para atender. Então, é possível, Eliseu, você começar totalmente no particular e é mais estratégico. Inclusive, o médico generalista ter a experiência de atender particular na validação do plano dele antes de escolher a especialidade é muito bom, é um puta diferencial. Porque tu vai ter a experiência de ser um profissional liberal na pele antes de entrar na tua jornada de qualificação. Então, um dos paradigmas que a gente quebra aqui é de que médico recém-formado não pode ter consultório, sendo que a principal admissão dos médicos recém-formados é a estratégia de saúde da família, é postinho, é um consultório público. Então, tu pode fazer consultório. O problema é que tu tem uma crença limitante que tu não pode. Então, tu pode, claro que tu vai ter que entender que tu é mais limitado, que tem menos experiência e que tu vai trabalhar com protocolos. Vou escolher protocolos de doença para eu atender especificamente para que eu não erre e eu faça com segurança. Vai entender teu momento atual, mas é totalmente possível. Por exemplo, Hiperdia do Estratégia de Saúde da Família, tem um programa que se chama Hiperdia, que é hipertensão e diabetes. É o carro-chefe
do Programa Estratégia de Saúde da Família. Se tu te propor, como médico generalista, aprender o protocolo de hipertensão e o protocolo de atendimento de diabetes, tu não vai fazer isso com qualidade? É uma caderneta, cara. É só tu parar, criar um protocolo de atendimento e começar a atender. Tu pode fazer isso como generalista. Mas por que não faz? Porque existe essa crença de, pra gente não passa nem na nossa cabeça que a gente pode atuar como um médico generalista atendendo particular. Então, abrir um pouquinho esse leque de possibilidades aí, que você pode ter essa experiência com consultório digital, que não tem nenhuma barreira de entrada, não tem nenhum custo de investimento, você pode atender por telemedicina e etc, e ter essa experiência, e não precisa ir pelo caminho tradicional. Primeiro funcionário, depois prestador de serviço, para depois chegar e ser profissional liberal. Beleza, Eliseu? Fechou, caraca, muito bom, mano, muito bom. Pensando assim, em custo, né? R$13 por paciente é muito baixo, né? É muito baixo, cara. Tu cobra numa consulta, vamos lá, você como... Ele era um muito especialista já, cirurgião e tudo, o cara faz transplante e tal, a consulta dele mais barata era R$400. Para ele, R$13 está dado, paciente. Então, é muito bom. Mas tu pensando como médico, Paulo, vou abrir um consultório digital para mim, recém-formado, vou atuar, vou atender só diabético. E criei um protocolo aqui, vou atender, vou cobrar R$200. Menos de R$200 não cobre, porque senão tu vai competir com consulta popular. É o consultório popular, e é o cliente que vai te dar trabalho e não é o cliente que tu quer, tá? O cliente reclamão. Tu bota acima de 200, vai ter um cliente que quer qualidade, você tá ali no início da carreira com toda a atenção, atendendo com um protocolo, você vai gerar essa qualidade pro cara. E tu vai perceber, quando vocês começarem a dar os plantões de vocês, que o médico recém-formado, geralmente, ele é muito elogiado, porque ele é mais atencioso com o paciente. Depois que tu tá 5 anos ali fazendo aquilo ali, tu nem olha pra cara do cara na urgência. Então, tu vai perceber que tu tem esse carinho, essa vontade maior de fazer isso dentro de uma consulta. 40 minutos tu atendendo um paciente, já pensou e tal, tu vai usufruir de uma qualidade de medicina que o recém-formado não entra em contato. Ele tem que atender 20 fichas no postinho, cada ficha em 20 minutos, tem um doente mental na fila, tem uma idosa, tem... Na urgência tocação de ficha, tu não pode estar dando uma qualidade de atendimento, tu vai ter uma experiência diferente ainda como recém-formado, entendeu? E vamos supor que tu pague aí R$30 como generalista num paciente, cobre 200. O teu consultório custe ali o operacional R$20 por paciente, R$150 de lucro. Fazendo o livro caixa, que vai te dar a possibilidade de tu dar o troco no leão, dentro de um planejamento tributário, bem legal de vocês entenderem, mas não é o momento para vocês isso, que são as skills que eu falei. Você vai ter que ter algumas habilidades, mas aqui a gente está tratando aqui a habilidade de você criar um plano. Eu citei para vocês sobre planejamento financeiro, sobre inteligência financeira, sobre planejamento tributário, sobre consultório digital. Isso não é para esse momento. O momento é de vocês entrarem em contato com o plano de vocês e tentar validar isso, tentar refletir sobre isso, entendeu? Mas saibam que para que vocês se tornem esse profissional de valor com liberdade, vai demandar outras habilidades. 2 propostas com vocês no início, né? Falar da jornada de qualificação, qual, quando e onde, a gente gabaritou. Falar sobre posicionamento de mercado, que dentro da jornada aí a gente pode tratar, que é como você vai ser funcionário, prestador de serviço e etc. Então, tratei isso aqui com vocês, que era a minha promessa aí no início. E como vocês viram, fica como um bate-papo mesmo, porque isso eu faço já na minha rotina diária em criação de planejamento de carreira aqui. O ponto de atenção que eu queria dar para vocês, eu vou destacar algumas coisas e eu vou já entregar para eles, o top 5 de planos de carreira para o médico recém-formado. Vocês começarem a meditar também sobre isso aí. Legal. E o top 10 não dá para eu entregar aqui, que são 1h30 de live, né, Eliseu? Top 10, especialidade médica. Bastante coisa. Aí é melhor vocês assistirem com calma, darem uma analisada nos pilares da década e tal. Mas eu acho que eu consigo passar as formas de vocês trabalharem como recém-formado e a gente discute um pouquinho isso e a gente já fecha, consegue aí ganhar uns 15 minutinhos de pergunta aí se alguém tiver alguma dúvida, tá? Então, o ponto crucial do qual, quando e onde, é você calcular esse custo de oportunidade, tá? Da necessidade de tirar essa mochila, não precisa carregar esse peso se você precisar trabalhar antes. Precisar trabalhar antes vai te tornar um residente acima da média, vai te tornar um profissional, consequentemente, acima da média depois. Isso é um ponto, tá? Queria quebrar isso aqui com vocês, de que precisa fazer tudo logo. O outro é, na hora de escolher qual especialidade, não esqueça de olhar para você, cara. Você conseguir trabalhar em flow. No início da carreira, a gente não pensa nisso, porque tudo é muito bom, tudo tu tá muito conectado com a medicina. Mas vai passando anos, essa energia baixa, tu começa a fazer uma medicina com forma mais racional, menos aquela parte do sacerdócio, do mad love, tu começa a entrar na realidade de mercado mesmo. E se tu não olhar para essas questões do que tu ama e do que tu é bom, você vai sentir falta disso lá na frente. Aí pode ser que tu pode ter a melhor renda do mundo, mas esteja um profissional ainda frustrado, tá? Então, atente para esses 2 pontos cruciais aí, do qual e onde que a galera esquece de olhar, tá bom? Então eu tenho aqui, eu vou até trazer o meu Instagram para vocês, a gente publica muito conteúdo lá, tá?
Ó, esse é meu Instagram. Aqui, né, nesse Instagram, ele funciona da seguinte forma, galera. Funciona como uma comunidade. Eu abro caixinha de pergunta e eu trago discussões que eu e vocês discutem. Não é tipo unilateral. Eu produzo conteúdo e vocês consomem de um lado daí. Não. Eu abro uma caixinha e eu pergunto no direct, as pessoas vão me mandando, vão me dando relato de caso. Paulo, isso aqui que está acontecendo comigo, eu jogo e a gente começa a discutir. Então, a comunidade Doutor Invest, de maneira gratuita, ela acontece nos stories do meu Instagram. Então, eu trago temas polêmicos, pós-graduação ou residência médica, qual é o time de fazer a residência médica, a gente discute tudo isso sempre aqui nos stories. Então, é bom que vocês estejam acompanhando isso para ir vendo que os médicos que estão no mercado estão colocando e também interagindo e perguntando, tirando as dúvidas de vocês, interagindo nos stories, tá? Aqui no feed vocês vão me conhecer mais um pouquinho, tem 2 publicações falando da minha empresa, falando da minha jornada, e vocês me conhecem na legenda dessas publicações, e eu sempre estou mudando esses posts aqui, que tem conteúdo que eu acho assim que pode mudar. Quando vocês entram em contato, eu até patrocino isso aqui, vocês podem receber patrocinado aí, para chegar em mais médicos e mudar. E um deles é o top 5 aqui, estratégias de salário para o médico recém-formado, que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Então, o top 5, a pior, tá? É você ganhando R$ 21.600, fazendo 3 escalas de plantão. Uma escala de plantão tem 6 plantões, você consegue fazer 18 plantões no mês com muita tranquilidade. Para quem não é mimimi, tá? Para quem está querendo ganhar dinheiro mesmo, tá? Faca na caveira aí, médico recém-formado. O legal de você pegar essas escalas de plantões, como são 3, você faz um mix. Você bota uma escala no sistema público, uma escala no sistema privado, porta, uma escala no sistema privado, enfermaria, entendeu? Vai fazendo para tu ter o máximo de exposição como recém-formado, para tu ir validando o teu plano na prática. Então, tu tem contato com um serviço hospitalar bom, de nível terciário, tu tem contato com a atenção primária, tu vai tentando fazer atenção secundária, tu vai tentando fazer esse mix para te ter o máximo de experiência possível. Então, o bônus aqui é você buscar experiência no sistema público e privado em diversos níveis de atenção. 3 escalinhas de plantão, você consegue matar aí. Esse é o top 5. O top 4 é você fazer o e-consultório, que eu comentei com vocês, ter um consultório na internet, trabalhar com telemedicina de forma nichada, com todo aquele protocolo, para que tu faça de forma segura, mais 2 escalazinhas de plantão, e você consegue aí R$ 18.400. O diferencial aqui é que você vai ter experiência com telemedicina e consultório médico digital, você vai viver, como recém-formado ainda, ser um profissional liberal de verdade, tá bom? Esse é o top 4. O top 3 é você prestar o serviço militar para os médicos homens, é um serviço militar obrigatório, mais 2 escalazinhas de plantão que dá para você fazer. O bônus disso é que se o seu serviço militar ele for região prioritária, você pode abater 1% ao mês da dívida do FIES. Cada mês que você trabalha, você abate 1% do saldo devedor total da dívida. Então, para o serviço militar e para a estratégia de saúde da família que eu vou apresentar para vocês agora na frente, é muito estratégico para quem tem FIES sair da faculdade, trabalhar 2 aninhos, abater a dívida, 24%, cara, 2 anos trabalhando em um local estratégico, você abate da tua dívida, que pode ser uma dívida aí de R$ 500.000, R$ 1 milhão, a depender aí do negócio que tu fez. Então, pode ser muito estratégico você trabalhar antes de ir para a residência, tá? O top 2 é cursar a residência de medicina em família e comunidade. Pô, eu falo aqui, será que é o horário de entrar na residência? Não, é porque geralmente é uma residência muito tranquila, tu trabalha na atenção primária, tu consegue fazer tuas 2 escalas de plantão por fora, e tu ganha, além de tu trabalhar, pode poder estar trabalhando numa região prioritária e etc., eu já comentei no anterior, você pode ter o acréscimo aqui de 10% na nota final da próxima residência. A galera que vai aí para as mais concorridas, otorrino, oftalmo, dermato, cirurgia plástica, às vezes precisa desses 10% para entrar. Então, pode ser que nesses 2 anos que tu vai trabalhar, em vez de tu trabalhar, tu já ganha um título de médico de família, faz uma residência tranquila, ganha o teu dinheiro, vai empurrando ali a residência meio que com a barriga mesmo, muito estratégico, tu consegue ter o bônus aí de entrar num serviço depois. Eu tenho 2 clientes que fizeram esse plano aqui e são super gratos aí por o palpital. Top 1, Programa Médico pelo Brasil, novo programa do governo federal. Primeiro começou com o Provab, depois virou Mais Médico, que entrou os cubanos. Eu participei desse programa do Mais Médicos, é daí que veio o meu título de pós-graduado em Medicina de Família. E agora é o Programa Médico pelo Brasil, que tem um plano de carreira. É a primeira vez que tem isso, cara, um plano de carreira que você pode estar começando. Nunca na medicina a gente teve um plano de carreira federal e já é um grande benefício. Começa com R$ 15.000, vai até R$ 31.000 dentro do programa, teu salário. E se tu escolher um local que é região prioritária pelo governo, tu pode abater 1% da tua dívida do FIES, assim como lá nas Forças Armadas, que também você pode estar batendo. Outro abatimento que você pode estar tendo, que vocês não pegaram, e alguns clientes meus pegaram, é quem trabalhou no SUS durante a pandemia, na linha de frente do Covid,
pôde abater 6 meses de trabalho ali, se ele pegou o período que ele estava trabalhando. 6%, 6 meses são 6%, é 1% ao mês, 6% do saldo devedor da dívida também por conta do trabalho no Covid, entendeu? São algumas formas de abatimento. A gente tem 5 formas de abatimento no FIES, tá, galera? Tem vídeo no meu canal do YouTube mapeando essas formas de abatimento do FIES. Quem tem FIES pode olhar para isso de maneira bem estratégica, a ponto de diminuir pela metade a dívida. Dá para ser estratégico. Então, não é só ir trabalhar por trabalhar, não. Trabalhar, validar um plano, tratar necessidades como o FIES e depois continuar a jornada aí com qualidade. É uma possibilidade, não é uma regra. Então, eu trouxe aí o top 5 aí já para vocês ficarem com gostinho, que a gente trabalha com bastante estratégia por aqui. Dá uma olhada depois no top 10 das especialidades, interage bastante lá, tira suas dúvidas no Stories. E tem um negócio bem legal, vou dar de presente para eles aqui também, Eliseu. Legal, vamos lá. Esse aqui é o canal do Telegram. A galera que quer ter contato direto comigo, é o único local que eu consigo ter contato direto com vocês, é aqui pelo Telegram. O Instagram tem um algoritmo, tem hora que vai aparecer para você ou não, minha publicação, etc. Aqui não, aqui eu mandei, chega para você. E aqui tem 2 presentes dentro do canal do Telegram, tá? Que é o nosso principal canal de comunicação direta, quando tem algum aviso importante, aviso de live que vai ocorrer, algum evento, algum bônus para vocês, eu mando dentro do canal do Telegram. O link está na bio do Instagram. Tem esse livro aqui que é bem legal, que eu escrevi há um ano e meio, 2 anos atrás, 10 estratégias financeiras para o médico recém-formado. Para quem já começou a querer pensar aí na habilidade de inteligência financeira, vai ajudar legal. É só clicar aqui, ó, vai abrir o livro e vai abrir aqui o link das lives que acontece às terças-feiras, às 15 horas, que a gente troca ideia direto no YouTube. Para vocês se inscreverem lá no canal do YouTube também e estarem junto comigo. E a outra aqui é a top 10 especialidades, tá? Que salva para vocês. Depois vocês abrem essa live lá no YouTube. O link está aqui dentro do canal do Telegram, vocês conseguem ver. Aí tem um e-book aí também, que a galera quer dar uma olhada na parte financeira, dar uma estudada aí. 10 estratégias bem legais financeiras para o médico recém-formado. É isso, por hoje.